Teremos o tema Gerenciamento de Projetos no Setor Público com o palestrante, professor Dr. Renato Bottini. Renato Bottini é graduado em Engenharia Eletrônica e pós-graduado em Sistemas Digitais pela Faculdade de Engenharia Industrial. É especialista em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas e possui PhD em Gestão de Qualidade pela Universidade do Estado de Alabama. É certificado pelo Project Management Institute como Project Management Professional desde 2006. Atua na consultoria de sistemas de gestão da qualidade, ambiental, segurança, gerenciamento de projetos. Foi auditor líder do Bureau Veritas Quality International por 17 anos, atuando em certificações de empresas nacionais e internacionais e consultor da Fundação Getúlio Vargas por 5 anos no setor público. Exerceu a atividade de docência por 3 anos na Faculdade de Engenharia Industrial como professor adjunto do Departamento de Engenharia da Produção. Presidiu a Comissão de Certificação de Produtos do órgão British Standard International. Foi pesquisador por 2 anos no Laboratório de Processos Químicos e Gestão Empresarial da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas. Exerce atividades de docência como professor dos cursos de extensão e especialização em gestão da qualidade, gestão de produção, engenharia ambiental e gestão de projetos da Universidade Estadual de Campinas, desde 2006. É diretor cultural da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Indaiatuba, inspetor federal do Conselho Regional de Engenharia, atuando no estado de São Paulo. Será feita, a coordenação informa que será feita a palestra e recolhido dos senhores as perguntas. E ao final, o palestrante terá 15 minutos para respondê-las. Então, eu peço a gentileza que, se tiver um questionamento, que escrevam. As recepcionistas estarão atentas aos senhores para recolhê-las e repassar ao palestrante. Com os senhores, o professor Dr. Renato Bottini. Bom dia a todos. Bom dia. Queria cumprimentar as autoridades presentes, mais senhoras e senhores, e dizer que para mim é um prazer muito grande estar participando de um evento de uma importância como essa. Porque eventos no tema de gerenciamento de projetos têm ocorrido no nosso país em uma certa frequência. Porém, eu acho que um evento desse tema de gerenciamento de projetos, específico no setor público, parece ser uma inovação, uma iniciativa acho que única aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Como disse o presidente do desembargador Juvenal, ele até falou, creio que seja o primeiro, também creio que seja o primeiro evento dessa envergadura que cubra exatamente, especificamente, o setor público, que é uma necessidade muito importante. Então acho que esse evento acho que vai ser um ponto de partida para outros eventos na mesma linha de direção. Quando eu comecei a preparar essa apresentação aqui de abertura, eu pensei no seguinte: bom, o que exatamente abordar de forma que seja interessante para todos aqui. E aí eu pensei no seguinte: como nós teremos aqui vários convidados, cada um representando um órgão diferente, e que vai dividir com a gente as experiências que eles têm tido na condução de práticas de gerenciamento de projetos. Então eles vão aqui passar um pouco das experiências, como eles têm contornado as dificuldades, as peculiaridades do setor público. Então, pensando nisso, o que eu preparei foi uma abordagem geral sobre essas peculiaridades e os principais riscos, fatores de riscos do trabalho de gerenciamento de projeto no setor público, e vou terminar a palestra mostrando um pouco como anda a maturidade
de gerenciamento de projetos na segurança pública. Vamos tentar agora usar aqui o aparelhinho para mudar. Muito bem. Primeiramente, eu vou apresentar algumas características que eu acho que é bem conhecido de todos, que são peculiaridades do setor público, que são essas que eu estou colocando aqui. São aspectos não usuais e únicos no ambiente de gerenciamento de projetos, conhecimentos e práticas específicas que diferem muito do setor privado. A gente sabe que existe uma série de práticas que a gente utiliza no setor público, um pouco diferente do setor privado. O foco do setor público é diferente do setor privado, que está muito pensando no resultado financeiro. No setor público, o foco está mais relacionado a benefício do cidadão, né? Leis que definem termos muito precisos, isso é um ponto que eu vou detalhar aqui um pouco à frente, na execução dos projetos, e a responsabilidade do time do projeto em atender os interesses públicos. Então, essas são características bastante importantes do setor público e que são bem peculiares. Então, vou destacar aqui a primeira delas, que eu acho muito importante, que são as restrições legais. O setor privado, ele está sujeito a uma série de leis, mas sem dúvida nenhuma no setor público esse número de leis é muito maior. Isso, então, de certa forma, às vezes, para o gerente de projeto é um problema, porque isso ingessa um pouco a atividade do gerente de projetos, e quando ele tenta, às vezes, extrapolar essas leis, até para poder inovar e fazer algumas coisas a mais nos trabalhos, eles falam com as dificuldades das aprovações dessas extrapolações que vão necessitar aprovações de órgãos oficiais, às vezes uma derrota na lei, ou até mesmo uma mudança na lei. Isso acaba gerando um prazo muito grande, demora muito. Então essa é uma das dificuldades, uma das coisas que prejudica um pouco o trabalho de gerenciamento de projetos no setor público. Outra coisa muito importante é a maior abrangência de partes interessadas. Normalmente o gerente de projeto no setor privado, ele está preocupado, em geral, com o cliente imediato, ou outras partes interessadas, como os acionistas, os próprios empregados das empresas, mas é um volume pequeno normalmente não é um volume tão grande de partes interessadas. E gerenciar a parte interessada é tão importante que o guia PMBOK, já na sua quinta edição, que está prestes a ser lançado, ele abre uma nova área de conhecimento, que é justamente a gestão de partes interessadas. Porque, de fato, o sucesso de um projeto depende muito do bom gerenciamento das partes interessadas. E no setor público, então, esse número as partes interessadas são muito mais abrangentes. Desde as internas, que incluem o governo, os executivos, as lideranças, os servidores. Existem as externas também, que é o público em geral, grupos de interesse, né? Depois nós vamos ver a oposição, também é uma parte que eu até chamo de desinteressada, a imprensa e outros níveis que podem estar interferindo no projeto, opinando, solicitando e até mesmo protestando pelas decisões. Então isso é uma outra peculiaridade muito importante. E a terceira, a utilização do recurso público. Claro, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? O time de projeto, o gerente de projeto deve estar muito atento à utilização correta do recurso público. E aí, nesse caso, entra muito forte os controles financeiros e orçamentários, mas também, principalmente, uma área de conhecimento que é muito importante no gerenciamento de projeto, que é a gestão do escopo. Porque muitas vezes até o orçamento é atendido, mas o escopo não. Ou seja, as entregas que o projeto deveria efetuar acabam não sendo feitas. Então, no setor público, o gestor de projeto ele tem que ter uma atenção muito forte com a questão do escopo do projeto. Porque esses recursos normalmente são oriundos de taxas mandatórias, que são os impostos, né? Então as partes interessadas realmente irão cobrar fortemente isso. Falando um pouquinho da governança no setor público dos projetos, em geral os projetos eles excluem de uma pauta mais política para os níveis de execução. Raramente no governo a gente tem projetos que são analisados individualmente. Em geral eles são projetos que fazem parte de um programa, como por exemplo o PAC, né? E um programa que normalmente está estrategicamente orientado. Isso é muito bom, porque quando o programa é estrategicamente orientado, por maiores que sejam as mudanças nas lideranças, no próprio governo, a estabilidade do projeto é maior. Tá?
Esse é que, obviamente, existem mudanças muito fortes no governo, muito grandes. Então, essa interdependência também é muito verificada e claramente documentada nos projetos do setor público. Vários projetos, constituindo um portfólio grande de projetos, e que acabam realmente atendendo um programa maior, um pouco diferente no caso do setor privado. Aliás, no setor privado, os projetos costumam ser de menor monta, né, de valores, de soma menor, e de duração também menor. É muito comum no setor público a gente encontrar, então, projetos de altos valores agregados, né, de grande soma e de duração também grande. Isso que todo mundo vê que acaba sendo um problema na hora de gerenciar. Falando um pouquinho das partes interessadas, claro que tem aquelas partes interessadas que são as bem conhecidas, como, por exemplo, o próprio gerente de projetos é uma parte interessada, os clientes, a equipe de projeto, mas isso é muito similar ao setor privado, não tem muita diferença não. E aí uma outra parte interessada também é o patrocinador, que normalmente é um executivo oficial do órgão do governo. Esse é um problema no setor público. O patrocinador acaba sendo que são vários. Às vezes você está trabalhando com um patrocinador, aí já não é mais aquele secretário, mudou, entrou uma outra pessoa no lugar, ou ele vai ocupar uma outra atividade mais importante, aí já entra um outro patrocinador do projeto, que já tem uma visão diferente, já tem objetivos diferentes. Então o patrocinador no setor privado normalmente é único, do começo ao fim do projeto. Em setor público é uma diferença que acaba acontecendo. O patrocinador acaba sofrendo mutações. Né? Você está trocando de patrocinador. Tem hora, inclusive, que você fica até meio perdido, não sabe nem qual mais é o patrocinador que você vai ter que estar trabalhando. E isso é um problema, então, que tem que trabalhar pelo gerente do projeto no setor público. E detalhando um pouquinho, eu tinha comentado que existem outras partes interessadas. Né? Então, claro, o público em geral, né? O contribuinte, o eleitor, é uma parte interessada que normalmente não é no setor privado. Né? O gerente de projeto, então, ele tem que ter uma atenção muito grande em relação ao público. Agências reguladoras, essas são partes interessadas que muitas vezes aprovam certos aspectos dos projetos. Né? Agências regulamentadoras, nos 3 níveis, federal, estadual e até municipal, que podem intervir, sim, no projeto. Em geral, o sucesso do projeto não é uma preocupação dessas partes interessadas, das agências regulamentadoras. Por quê? Porque elas não são, em geral, afetadas pelo projeto, mas são partes interessadas que podem interferir bastante na vida do seu projeto. Então, o gerente do projeto tem que estar atento ao que essas partes interessadas têm com demanda e com especificação. Mas agora eu vou comentar uma parte interessada, que é muito interessante, e que, eu até brinco, é a parte desinteressada do projeto, que é a oposição. Aqui a oposição, eu estou falando de qualquer projeto cujo sucesso não seja bem-vindo, vai afetar negativamente às vezes. E assim, existem aquelas oposições que são bem legítimas. Uma pessoa mora, dá esse exemplo, mora de frente a uma praça maravilhosa e de repente um projeto vai transformar aquela praça numa avenida. É um projeto importante para uma infraestrutura da região, mas aquela parte interessada ou desinteressada já passa a se sentir prejudicada caso o projeto tenha sucesso. É uma coisa bem peculiar do setor público, ou seja, uma parte que se sente prejudicada com o sucesso do projeto. Isso não é muito comum no setor privado. Né? A gente não encontra isso em todos os projetos públicos, mas existe essa parte sim. E existe aquela oposição que nem sempre é uma oposição técnica, é uma oposição meramente de viés político. E aí então o gerente do projeto passa a ter que lidar com uma oposição que normalmente não se lida nos projetos privados. Né? Então são grupos de desinteresse, ou grupos de interesse, na verdade, que não têm aquela neutralidade e acabam interferindo, tentando fazer com que o projeto não avance, não tenha sucesso. Certo? Isso é bastante comum também. Bom, a imprensa é uma parte interessada. Normalmente no setor privado, e a gente já fez vários trabalhos de gestão de projetos, nem se pensa em envolver a imprensa, é muito raro. Mas já no setor público é importantíssimo que se envolva a
imprensa, principalmente quando são projetos de soma grande, né? De soma, que envolve grandes somas, porque aí a imprensa ela tem o dever de tratar objetivamente esse projeto. Infelizmente, a imprensa acaba, por vezes, na maioria das vezes, divulgando apenas os insucessos, né? Isso é uma característica da nossa imprensa, inclusive. Ela divulga muito os insucessos, muito mais do que os sucessos. Isso acaba depois gerando alguns fatores de risco que eu vou comentar aqui na frente dessa palestra que eu pretendo falar mais à frente. Então, o que acontece? A imprensa ela tem um poder importante de formação de opinião. Então, o gerente de projeto, em projetos no setor público, ele tem que tomar bastante cuidado em envolver a imprensa, esclarecer, até de forma antecipada, para que as pessoas que estejam ligadas ao órgão de imprensa possam entender melhor o projeto, possam até ser uma parte interessada que venha até ajudar ao sucesso do projeto. Bom, sem dúvida, os fornecedores é uma parte muito interessada e normalmente, como eu já falei, os projetos públicos envolvem grandes somas, então muitas empresas têm todo o interesse em participar e aqui, então, o gerente de projeto ele passa a ter um envolvimento muito forte, o uso correto disso, dos recursos públicos que serão utilizados nas licitações, nos contratos, etc. Muito mais do que no setor privado. O gerente de projeto, em geral, no setor privado, ele tem lá na empresa um departamento de compras que vai praticamente conduzir todas as aquisições que são necessárias para o projeto. Então, aquela gestão de conhecimento, gerenciamento das aquisições, é uma coisa muito mais fácil de realizar no setor privado do que no setor público, porque aí o gerente tem que se envolver para tomar alguns cuidados adicionais. Né? Bom, e o setor privado também é uma parte interessada, é uma parte adicional interessada no setor público, na medida que ele participa com recursos de contrapartida, ou até mesmo com as conhecidas parcerias público-privadas. Então, hoje é bastante comum a gente encontrar esse tipo de parceria, então é uma parte bastante interessada. E por último, vou apresentar uma que é bem diferente do setor privado. Né? A preocupação é uma parte interessada que normalmente no setor público deve ser fortemente levada a sério, porque são as gerações futuras. Né? Até pensando um pouco aqui de sustentabilidade. Né? Então, é importante quando está gerenciando um projeto no setor público, se levar em conta, por exemplo, as dívidas que serão contraídas e que vão ser assumidas pelas gerações futuras. A infraestrutura que vai ser formada, se será adequada realmente à população, e a um preço, inclusive, a um preço acessível para a população. Essa é uma preocupação, por exemplo, muito forte agora, quem está trabalhando nos projetos da Copa, né? Fazer com que os projetos que estão sendo conduzidos não só sejam importantes para o momento da Copa, né? Mas também para gerações futuras. Né? E, por último, que esses projetos não tenham impacto ambiental, que é hoje uma preocupação importante que a gente deve ter em qualquer atividade. Claro que o setor privado também tem que ter essa preocupação com o impacto ambiental, mas realmente é uma parte interessante, diferente, né, no setor público. Tá? Falando um pouquinho de influências organizacionais, bem, eu vou apresentar, na verdade, as três de uma vez, porque fica mais fácil de a gente falar. Existem realmente diferenças nos sistemas organizacionais no setor público que vão influenciar muito os projetos. Primeiro, o ciclo eleitoral acaba fazendo com que as lideranças mudem. Né? Então, isso que já sabe, essa comunidade administrativa passa a ser um fator super importante, um fator de risco no gerenciamento de projetos do setor público. Porque hoje o líder que está presente, como eu já tinha comentado, amanhã poderá não estar mais. Então, essa liderança muda e ela pode mudar o foco, a política, todos os resultados podem ser modificados e impactar muito o projeto. Então, nesse caso, a comunicação, também o tipo de cultura que existe no setor público, a cultura e a organização, é muito mais departamentalizada. Né? Então, a comunicação se torna mais difícil. Dificilmente a gente vai encontrar no setor público uma matriz, uma estrutura organizacional projetizada. Em geral, é uma matriz funcional. E toda matriz funcional, em gerenciamento de projetos, é bem mais difícil de gerenciar do que numa matriz projetizada. Isso a gente vê
na gestão de comunicação, na gestão de pessoas. Então, o gerente de projeto tem que ter um trabalho adicional aí, né? Os níveis de poder que se identificam são diferentes níveis de organização. Novamente, a questão da neutralidade nem sempre vai acontecer numa estrutura organizacional. Às vezes tem pessoas, a gente sabe disso, pessoas que estão ali trabalhando no departamento e que não são neutras. E às vezes não são neutras até no viés político mesmo. Então elas às vezes dificultam o desenvolvimento de um projeto. O fato de que aqui encontra, seria até interessante que fosse, eu acho que isso é uma tendência, que para participar dos projetos as pessoas não tivessem nenhum envolvimento político, com nenhum partido, com nenhum grupo de interesse, porque aí sim a continuidade dos trabalhos fica mais garantida. Na prática, o que acaba acontecendo? Os projetos no setor público envolvem menos as lideranças e envolvem mais o pessoal da área técnica, o pessoal que está ali, que é o servidor, que vai na prática que vai dar continuidade a tudo aquilo. Isso é um pouco ruim, porque a liderança acaba, e é importante que exista a liderança, o patrocínio do projeto é super importante, e a gente acaba perdendo esse patrocínio, porque a liderança muda, e às vezes a gente ainda corre o risco de entrar uma liderança que é totalmente contrária do projeto, até por questões políticas. Então, na prática, o pessoal, a equipe de projeto, o gerente de projeto fica um pouco órfão, né? Ele fica meio que trabalhando e contando com os servidores, que são quem vão realmente conduzir o projeto e são quem, com certeza, serão mantidos na organização. Esse é um problema, então, que a gente tem que se defronta muito no setor público. Falar um pouquinho do papel do escritório de gerenciamento de projetos, né? Nem todas as organizações hoje têm escritório de gerenciamento de projetos, algumas têm, mas ainda inicial, numa fase bem inicial. Mas o escritório de gerenciamento de projetos, na menor dúvida, é de vital importância para o gerenciamento de projetos. Porque está mais do que comprovado quando não vê uma pesquisa que a maturidade nas práticas de gerenciamento de projeto ela é muito maior quando existe o escritório de gerenciamento de projetos, que é um órgão, na verdade, catalisador dos projetos. O escritório de projeto ele é um centralizador, mas ele é também um coordenador dos trabalhos, e ele que também ele possibilita um compartilhamento de recursos, né? Isso é muito interessante, porque às vezes você vê projetos isolados utilizando os mesmos recursos, quando na verdade um único recurso poderia estar sendo compartilhado por todas as áreas, né? Então, além de tudo, o escritório de projetos ele é um grande repositório central de tudo que está acontecendo em termos de projeto. Portanto, ele alinha bastante as operações, as atividades e as ações do projeto. Nós vamos ver ainda à frente uma pesquisa que mostra realmente, em dados estatísticos, como é importante a ação do escritório de projetos. Como eu disse, a ideia aqui era apresentar algumas peculiaridades do setor público e principalmente abordar um pouquinho os principais fatores de risco que o gerente de projeto se depara na hora de trabalhar num projeto no setor público. Então, vamos comentar um pouquinho, vamos discutir um pouquinho esses fatores de risco. Muito bem. Primeiro, não há dúvida que o desprestígio do Estado, e é uma pena que isso aconteça, porque existe uma descrença histórica mesmo do servidor público e da sociedade no êxito dos projetos governamentais. Vocês sabem, às vezes tem servidor que trabalha demais, até muito mais do que no setor privado, mas, no entanto, existe aquela máxima que diz que o servidor público não trabalha. Isso é inegável, né? E eu fico muito chateado, às vezes eu vou fazer trabalhos que eu faço em muitas empresas privadas, e quando comento que trabalho nos órgãos públicos, o pessoal em geral acha que é uma moleza trabalhar na área pública, né? Então, eles não têm a menor ideia do trabalho que o servidor tem. Mas esse desprestígio é um fator de risco no projeto e principalmente, como estou colocando ali, a divulgação constante, né, de atos ilícitos que são praticados, né, nas exceções, nem todo mundo, não se pode generalizar, mas a verdade é que isso acaba acontecendo.
se generaliza e isso não se torna um fator de risco, porque os projetos acabam não tendo aquela na verdade é uma fé mesmo, as pessoas acabam desacreditando, achando, e principalmente a sociedade, achando que os projetos não serão conduzidos, e é o que está acontecendo agora, a gente está vendo isso em relação aos projetos da Copa. Em muitos casos, a própria população, a própria sociedade já não está acreditando que alguns projetos serão concluídos. Isso então acaba dificultando o trabalho do gerente de projetos, porque isso reflete na equipe. A própria equipe que está trabalhando no projeto, em determinado momento, começa ela a não ter a crença de que as coisas vão acontecer. Então ela se desmotiva e não se empenha. Como eu tinha comentado, esse é um fator de risco, já até comentei algumas coisas, a perpetuação de antigos modelos de gestão. Normalmente, isso não é uma característica do setor público, não. Quando se vai implantar as técnicas de gerenciamento de projetos, existe, um choque cultural, né, para a organização. Então, uma resistência natural, que a gente encontra mesmo no setor privado. Isso não é uma característica só do setor público. Existe uma resistência porque o gerenciamento de projetos ele tem algumas práticas bastante específicas. Mas isso acontece também no setor público, então, porque tem ausência de estímulos, ausência de estímulos a novas ideias, né? E realmente a gente sabe que historicamente o setor público é bastante burocrático, patrimonialista, então existe aquela resistência natural por causa do apego burocrático nas ações, né? Existem gestores há muito tempo na função sem atualização profissional. Isso é um problema sério no setor público. E aí, na hora de você entrar com essas técnicas novas, você introduzir essas técnicas modernas de gerenciamento, isso dificulta. E capilaridade das ações também interfere muito nos resultados dos projetos. Outro fator de risco são os problemas éticos, legais e legitimação. Existe uma limitação da atuação da gestão pública em função de se fazer somente o que está previsto em lei. Isso realmente é um dos pontos importantes que atrapalham muito o sucesso de gerenciamento de projetos. A lei, você só poder fazer exatamente o que está em inúmeras instruções normativas, em inúmeras legislações, isso acaba um pouco engessando o trabalho e impedindo até que se inove. Então isso é um problema bastante forte e que atrapalha muito o gerente de projetos. E como eu tinha dito, em função de tudo que a gente comentou, a falta de fé mesmo, dedicação e vontade em conduzir adequadamente os projetos. A gente encontra hoje no setor público as pessoas às vezes desmotivadas. Isso é uma característica que eu tenho observado muito, né? Quando ela entra no setor público, ela entra bastante motivada, com aquele gás todo, aquela garra toda. Passado um certo tempo, em função de uma série de dificuldades que vocês conhecem bem, de uma série de modelos de gerenciamento um pouco atrasados, eles vão se desmotivando, não vão vendo perspectivas, não vão se qualificando, não vão evoluindo, e aí na hora que você vai introduzir uma técnica totalmente moderna de gerenciamento de projetos, o servidor ele acaba estando um pouco desmotivado, ele não tem muita vontade, acaba não acreditando muito que aquilo vai dar certo. E, por último aqui, a necessidade de normatizar, regular. Toda vez que vai implementar uma prática nova, você precisa criar uma norma, precisa criar uma instrução normativa, quer dizer, isso amarra muito na hora que você vai fazer o seu trabalho. E essas normas normalmente levam tempo para ser aprovada, e aí se cria todo um trabalho, perde-se um tempo enorme, até o gerenciamento do tempo do projeto é afetado em função disso. Basta você querer fazer uma atividade nova, você já fica amarrado e tem que estar criando normas e práticas. Esse é um problema então, que atrapalha muito o setor. Outro fator de risco é o desequilíbrio entre os cargos. A gente nota no setor público, muitas vezes, a existência de cargos com grande volume de trabalho, em detrimento de outros com pouco. Então é difícil nessa hora o gerente de projeto saber com quem ele vai poder contar, porque, como eu disse, a matriz não é projetizada, é funcional, então ele precisa contar com pessoas, com servidores dos diferentes departamentos, ele tem que contar com essa boa vontade, e aí é um problema.
E outra coisa que é muito comum a gente ver hoje é essa existência de cargos estáveis e não estáveis, principalmente com as terceirizações que são efetuadas, né? Isso prejudica muito a composição da equipe de projeto, porque os interesses de cada um são completamente diferentes, né? Dos estados e dos não estados. E problema com a constante troca de cargos em comissão, dependendo do prazo do projeto. Quando os projetos têm um prazo curto, de curta duração, essa mudança de cargos comissionados não tem tanto efeito. Mas, como eu disse, na maioria dos casos, os projetos públicos são de duração muito grande, então, no meio do projeto, ocorrem essas mudanças de cargo comissionado, e isso acaba dando um desequilíbrio muito forte no trabalho. Mas de todos os fatores de risco, acho que o mais importante é esse aqui, é a descontinuidade administrativa. Isso é muito complicado. Então, mudanças constantes dos planos de governo, né, em função dos pleitos eleitorais. Né? E aí tem uma influência muito forte, né, um viés político, né, e ideológico, e isso acaba, então, prejudicando muito. Acho que todos que estão aqui vivem isso e sabem muito bem que isso é complicado. E também a carência de autonomia administrativa em vários órgãos públicos. Então, você não tem condição, você não tem autonomia, você não consegue fazer a coisa fluir como deveria. Outro fator de risco, a inadequação, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo dos servidores. A carência de mão de obra para destinar as tarefas, né? Seja em quantidade ou seja mesmo em qualidade. Aí é difícil para o gerente de projetos poder contar com as pessoas, é complicado para ele fazer isso, né? Então ele não tem muita mão de obra disponível, o processo, imagina, de contratação é extremamente complicado, extremamente demorado, então ele tem essa carência e isso passa a ser um fator de risco muito grande. E como eu disse, eu tinha comentado anteriormente, os servidores às vezes não têm a oportunidade de evoluir, de ter qualificações maiores, então ele acaba não tendo essa qualitativa também. E não é só da equipe de projeto, muitas vezes a própria escolha incorreta do executivo do projeto, e às vezes até do próprio gerente do projeto, pode ser um fator de risco do projeto. Outro fator é a inadequação da infraestrutura. Claro que a ausência de um layout favorável à comunicação entre equipes pode prejudicar o projeto. Hoje a gente vê no setor privado essa preocupação, e na hora de estabelecer até o layout de trabalho da organização, buscar um layout que permita mais facilmente essa comunicação. Porque a comunicação é muito importante entre equipes, né? E agora, claro, trabalhar hoje em gerenciamento de projeto necessita, sem dúvida, de recursos modernos. Os softwares hoje que existem especializados para gerenciamento de projetos são de tal importância, porque eles permitem que você gerencie vários projetos ao mesmo tempo, e um escritório de projeto para trabalhar mais adequadamente, ele está lançando mão, lógico, dessa tecnologia que é moderna e que deve ser utilizada. Outro fator de risco, fragilidade nos sistemas de recompensa, políticas de remuneração por desempenho inexistente, apesar de ter hoje várias iniciativas de trabalhar com sistemas de meritocracia, e ausência de planos de recompensa atrelados ao êxito do próprio projeto. E, finalmente, coexistência de culturas e climas organizacionais impróprios, então a insatisfação profissional de servidores, a falta de motivação, que a gente encontra muito, incongruência entre os objetivos pessoais e organizacionais, e resistência à mudança no trabalho, né? Aquela falsa impressão de que não há necessidade de competição. Então, algumas armadilhas que eu gostaria de destacar no gerenciamento de projetos, que são, a gente encontra, então a gente deve evitar. A primeira delas, a nova metodologia, iniciar no meio da gestão, implantar um sistema de gerenciamento de projeto. O ideal é implantá-lo logo no início da gestão, porque assim você tem mais tempo de atingir uma maturidade razoável para que isso tenha continuidade. Outra
outra armadilha é executar ações meio sem garantir que as ações finalistas sejam executadas. Planejar projetos sem o envolvimento de executivos que detêm o poder. Aí é um gerenciamento muito importante. Em gerenciamento de projetos, é muito importante o gerente de projeto dar atenção para quem tem interesse e poder. Mas também, mesmo quem não tem muito interesse, mas tem poder, tem que ter essa atenção. Assumir projetos que estejam acima da capacidade física e financeira. Não é incomum se iniciar projetos e lá no meio do projeto perceber que não tem o dinheiro para dar a continuidade do projeto. E a descentralização e controle. Isso é uma armadilha, portanto, aqui o escritório de gerenciamento de projetos é a ferramenta que seria indicada para a gente não cair nessa armadilha. Bom, tenho mais um pouquinho de tempo, então eu vou apresentar uma pesquisa, descontinuidade do trabalho, a gente já falou. Vou apresentar uma pesquisa que é num modelo interessante, utilizado numa universidade americana, e que foi aplicada aqui no Brasil. Eu tenho os dados aqui da pesquisa, depois quem quiser a pesquisa completa também posso conhecer sem problema. Ela está disponível no site, mas eu tenho ela compilada toda aqui. Ela foi feita em 2010 com 345 organizações de iniciativa privada, administração direta do governo, administração direta e terceiro setor. Mais ou menos distribuído dessa forma aqui. Claro que a maior participação foi com as empresas do setor privado, né? Mas então, é interessante o seguinte, essa pesquisa ela mede o nível de maturidade do gerenciamento de projetos em diferentes organizações. Esse nível varia de 1 a 5, ou 5 seria realmente aquele que já atingiu um nível otimizado, né? E o nível 1 ainda está no início da implantação do sistema de gerenciamento de projetos e está ainda buscando a evolução. Essa pesquisa foi feita e mostrou que o sucesso dos projetos tem uma certa correlação com esses níveis, uma correlação muito forte. Organizações que estão no nível 1 têm 60% de probabilidade de sucesso dos projetos. Essa probabilidade aumenta à medida que os níveis de maturidade vão aumentando, de 1 até 5, e claro, em 5 seria a excelência, com nível de 100% de possibilidade. Não importa onde esteja, a ideia é o seguinte: vamos avaliar onde eu estou, essa é a ideia. Se eu estou nesse nível aqui, nível 2, por exemplo, eu saber que eu tenho que trabalhar, esse é o meu caminho, para atingir um nível ideal, que seria entre 4 e 5 de maturidade, que aí sim eu vou ter entre 80% e 100% de sucesso dos meus projetos. Nessa pesquisa, a gente vai perceber que em 2010, somente 11% das organizações estavam no nível 4 e 5. Aqui. A grande maioria no nível 2 ainda, ou nível 3. Aqui mostra a diferença de níveis nas diferentes pesquisas que eles realizaram, 2005, 2008, 2006, 2008, 2010. A gente percebe que a diferença não é muito grande, não. A coisa ainda está um pouquinho estagnada. E no 2010, o resultado, então, acho que é importante de ver, no setor, terceiro setor, foi o que melhor apresentou o nível de maturidade em gerenciamento de projetos, e o governo na administração direta, no nível entre 2,29, essa média encontrada entre as diferentes organizações. Perdendo um pouquinho ainda a empresa privada, e a gente está vendo que o terceiro setor realmente foi o que melhor apresentou o resultado. Historicamente, então, eles devem estar tendo maior sucesso nesses projetos. Aqui tem alguns dados das pesquisas dos últimos anos, para mostrar que, isso eu queria destacar, que na administração direta do governo, a coisa não mudou muito, está um pouquinho estagnado, deu até uma diminuída do último ano para cá, do 2008 para cá. Fazendo um comparativo, então, da média geral, os níveis médios foram esses. A maturidade média de gerenciamento de projetos evoluiu um pouco de 2005 para 2008, e aqui em 2010 ela teve até uma pequena queda. Na administração direta, eu tenho aqui uma tabela mostrando exatamente essa evolução, né? O governo de administração direta, ele praticamente nas últimas duas pesquisas, 2008 e 2010, ele se manteve estagnado em termos de maturidade de gerenciamento de projetos. E esse último gráfico aqui, ele está mostrando a importância do uso da função de gerente de projetos em relação aos níveis de maturidade, né? Quando esse gerente, essa função existe há mais tempo, a tendência é que os níveis de maturidade sejam maiores. A mesma coisa acontece quando existe o uso da função escritório de gerenciamento de projetos. A tendência é que quando eu tenho gerenciamento de escritório de gerenciamento de projetos, o nível de maturidade também aumenta. Então, os benefícios
no gerenciamento de projetos são esses: maior probabilidade de sucesso dos projetos, maior visibilidade das ações e atividades, maior previsibilidade e controle sobre os resultados, conhecimento e gestão de riscos, que é muito interessante, maior transparência na gestão de aquisição e maior comprometimento dos líderes e equipes. Terminando aqui, eu vou falar das boas práticas, então. Treinamento. Então. Essa é uma prática super importante. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem utilizado muito isso. Então, a ideia é que a gente realmente dê treinamento constante dos servidores, dos novos servidores, nas práticas de gerenciamento de projeto. Outra prática importante, a formalização do gerente de projeto. Não, hoje isso não existe ainda, né? Não existe esse cargo, gerente de projeto. Então, é interessante que isso seja formalizado, valorizado, institucionalizado, de forma que o setor público passe a ver realmente esse cargo, gerente de projetos, e que ele possa ser contratado com concurso, etc., e ele desempenhar essa função específica mesmo. Formalização do escritório de gerenciamento de projetos. Isso também é muito importante para o sucesso dos projetos. À medida que a gente já falou, o escritório de projetos ele é um catalisador muito importante. É fundamental. Tá? E, por fim, a disseminação dos valores de gerenciamento de projetos. Normalmente, a gente vê os órgãos públicos envolvidos no gerenciamento de projetos, mas a alta cúpula, nos altos níveis de direção, então diretores, ministros, secretários, não conhecem muito bem o que está, às vezes, até se falando. Não sabe exatamente o que é o gerenciamento de projetos. Então, isso precisa ser disseminado. Essa iniciativa, esse encontro nacional, vai muito em encontro a isso. Porque isso é uma iniciativa super interessante. O Tribunal de Justiça, no papel dos coordenadores, está de parabéns. Isso é uma iniciativa que eu tenho certeza ela vai criar aí um ponto de partida aí, vai ser um paradigma para todos os outros órgãos, porque essa é a ideia mesmo, tem que disseminar os valores de gerenciamento de projetos na área pública. Okay? Terminando, então, acho que eu estou dentro do prazo, né, então, terminando, eu gostaria de terminar com uma frase que não é minha, foi feita há 60 anos, foi colocada há 60 anos por esse economista e filósofo, né, o Wilton Mises, que diz o seguinte: ninguém pode ser ao mesmo tempo um correto burocrata e um inovador. Gerenciamento de projetos precisa de inovação. O progresso é precisamente aquilo que as regras e os regulamentos não preveem, está necessariamente fora do campo da atividade burocrática. Então, a gente tem que se desprender um pouco da burocracia, do formalismo, a gente tem que ter um pouco de desprendimento e inovar. E essa frase também foi colocada em fórum de gestão pública. A inovação da gestão pública é uma questão de vontade e ousadia dos gestores. Esse programa, esse ponto, é o resultado dessa ousadia, porém deve ser pautado em valores públicos e suportado pela sociedade. Ok, obrigado. Então, aqui temos 3 perguntas, né? A primeira é da Leia Maria, do Tribunal de Justiça de Goiás. Pergunta: a estrutura predominante do setor público é a funcional. Com a instituição do escritório de projetos corporativo, a estrutura passa a ser identificada como matricial. Qual a melhor definição do setor público? Bom, eu entendo que o escritório de gerenciamento de projetos não irá alterar a estrutura, né? Eu acho que ela continuará sendo funcional. Apenas o escritório de projetos ele vai dar atenção, permitirá que o gerente de projetos possa melhor gerenciar essa estrutura funcional. Na verdade, a estrutura funcional é a mais comum que a gente encontra, e o gestor de projetos ele também tem que contar muito com os coordenadores, os líderes que coordenam cada uma dessas estruturas e ter à disposição dele o servidor na execução do projeto. Eu não acredito que o escritório de projetos necessariamente fará uma mudança nessa estrutura. Claro que se ela pudesse ser uma matricial forte, se a gente pudesse mudar a estrutura, é aquilo que eu coloquei, isso seria muito interessante. Acredito até que em alguns casos
poderíamos até ter uma estrutura projetizada, né? Não tive ainda a oportunidade de conhecer na área pública uma estrutura projetizada, mas enfim, eu entendo que o escritório de projeto não vai efetuar essa mudança. Outra pergunta, o nome é Odenir, do CREA, grosso, colega. A lei de estação carece de mudança. Se o gerente for um líder, é provável o projeto fluir melhor? Vaidade pode ser acho que é um risco, vaidade pode ser um risco. Então, acho que a vaidade é sempre um risco, né? Não é nunca bem-vindo. Eu acho que a vaidade não agrega nada. Vou escolher uma por uma aqui. Se o gerente de projeto for um líder, eu acho sim, o projeto flui melhor, claro. Ele passa a ter uma autoridade a mais do que o simples gerente de projeto. O grande problema como eu disse, a questão do patrocinador, aquilo que eu estava colocando, para quem já conhece bem a metodologia de gestão de projetos, sabe que o patrocinador, a principal função dele é dar autoridade para o gerente de projeto. E é essa autoridade que se perde ao longo do projeto em função do patrocinador mudar todo o tempo. Ou às vezes nem existe mais. E às vezes o gerente de projeto fica meio órfão de patrocínio. E, consequentemente, a autoridade dele vai diminuir, vai ficar sem autoridade. Então, de fato, isso que ele está colocando, se o gerente for um líder, isso vai contribuir, vai melhorar bastante, vai auxiliar muito. Então, se ele for um coordenador, um diretor, é muito melhor. Agora, a questão da lei de licitação, se ela carece de mudanças, olha, aí eu acho que isso é um tema que tem sido discutido muito, né? Um tema novo, mas a opinião da maioria das pessoas, das organizações, é que sim, né, que ela carece de mudança, porque ela ingessa um pouco o processo, ela não é tão perfeita assim, e isso é um problema. Por outro lado, ela é necessária, tem como não excluir dela. Né? Eu não sei exatamente o tempo, não tem mais tempo. Né? A última pergunta é da Yara Vilela, do DRE de Pernambuco. A apresentação slides ficará disponível no local? Pode ser enviada para os participantes? Tenho extremo interesse. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Yara. Bom, eu acredito que sim, né, Vivian? Eu acho que estará disponível sim. Edson Garcia, do DRE do Maranhão, na sua opinião, por que geralmente se esquece no setor público que o serviço público também tem custo? Quase não se percebe a preocupação com o custo do gerenciamento de projetos no setor público. Creio que isso nos leva a assumir muitos projetos que não apresentam orçamento explícito, mas que se tem custo. Eu não sei se esquece que tem o setor público tem o custo. Acho que ninguém imaginar isso, acho que seria um erro muito grave, né? O problema é que as coisas são invertidas, né? Se inverte até pela rotina administrativa que existe. Muitas vezes os projetos são iniciados sem se ter a menor ideia de qual seria o custo daquele projeto. Aí, um pouco à frente, se descobre que não existe, que o custo é muito elevado e que o orçamento disponível não permite executar o projeto. Aliás, isso é uma das armadilhas que eu coloquei na apresentação, né? Você iniciar projetos para os quais você não tem recursos. Então, acredito que, não sei se responder a sua pergunta adequadamente, mas essa preocupação de custo no justiça do projeto, eu acho que ela está começando a existir, né? Por isso que a tendência é que os órgãos públicos estão cada vez mais lançando mão dessa prática. E gestão de custo é uma das áreas de conhecimento. Então não tem como o custo ser esquecido, né?